Gente, está acontecendo um problema técnico. Não está indo, o Instagram está abençoado hoje. Ele não quer de forma alguma aparecer essa lindeza que é a Sheila. Mas a gente vai continuar, mesmo sem a gente conseguir visualizá-la. Né, Sheila? Boa tarde. Boa tarde, Silvia. Tentamos, pessoal, tentamos todas as alternativas, não funcionou nenhuma e vamos seguindo, vamos seguindo. Silvia, vamos ver o que a gente consegue trazer de informação, falar e vai ficar sua carinha aí linda também. Vamos começar, né? Vamos do início. Bom, eu sou a professora Silvia, para quem ainda não me conhece, né? Acho pouco provável, depois de tantas idas e vindas, essa é a nossa décima segunda rodada de bate-papo. Hoje eu tenho a honra, né, de estar com essa queridíssima que é a Sheila, professora Sheila Salles. Ela é doutoranda, né, em Estado e Sociedade pela Universidade Federal do Sul da Bahia. Ela é mestre em Direitos e Garantias Fundamentais pela Faculdade de Direito de Vitória. Ela é especialista em Direito Constitucional, Direito Processual Penal. Ela é membro da Comissão de Direitos Humanos e Comissão de Diversidade da OAB. Advogada, né? Minha colega de trabalho e uma grande amiga. Então, seja muito bem-vinda, Sheila. Boa Sheila, tarde. Consigo, Silvia. A imagem é sua, né? E o som também está ótimo. É uma pena, né, que vai ser meia tela, mas a gente descobre o que aconteceu para fazer uma outra live depois, né, e tentar, né, entender essas novas tecnologias. Cada dia a gente vai aprendendo alguma coisa nova. E realmente verdade. eu vou fazer uma longa pesquisa para entender. A gente vai aprendendo. Até aprender. Exatamente, para ir corrigindo e para ir consertando. Então, Silvia, boa tarde a todos, todas. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito pelo convite. Há algum tempo já que eu vinha rondando aí a professora Silvia e sempre falando, Silvia, vamos fazer alguma coisa de direitos humanos aí com turismo, vamos fazer alguma coisa, na verdade, vamos falar de algum tema. Então, eu estou bem feliz que esse momento chegou. Né? Esse momento chegou. Chegou no escuro, está chegando, né, gente? Tá no escuro. Mas, quem sabe uma hora ele vai, de certa forma, aparecer. Eu acho que eu tenho muita fé de que ainda vai aparecer seu rosto aqui. Não sei porquê, mas vai aparecer. Pois é, e ao mesmo tempo eu estou dando uma pesquisada aqui para ver se eu consigo descobrir alguma coisa, se tiver alguém aí muito bom em informática e também que possa nos ajudar. Então... Henrique, por favor, se pronuncia. Henrique já está aí, Henrique, ajuda aí a gente. Então, como a Silvia falou, eu tenho mestrado em Direitos e Garantias Fundamentais. Essas são as minhas áreas de pesquisa. Eu pesquiso dentro desse universo de direitos e garantias fundamentais, eu pesquiso raça, eu pesquiso gênero, eu pesquiso sexualidade e estou pensando como resolver. Henrique disse que está pensando. Pesquisa aí para a gente, Henrique. O que está acontecendo, Henrique? Descobre aí para a gente. Engraçado, Henrique, que eu fiz o teste com a Silvia no perfil dela, deu tudo certinho, né? Até conferimos cabelo, etc. Tava aparecendo as duas aí. Foi ver maquiagem, batom, estava tudo legal. A imagem estava boa, estava tudo tranquilo, mas aqui no perfil da Tour em Casa, eu nem consegui convidar, e a Silvia convidando não aparece a imagem, né? Alguma coisa de configuração a gente pode estar descobrindo depois. Então, dentro dessas pesquisas de gênero, né, do feminismo negro, do feminismo,
Falar também da inclusão social, eu acho que tem, assim, tem muito a ver com tudo que eu pesquiso, com tudo que eu estudo, e é dentro dessa minha área de estudo que eu quero dar aí a minha contribuição hoje, nesse nosso bate-papo aí sobre turismo e inclusão social. Ótimo. Para quem está chegando agora, a nossa temática é inclusão social, turismo e pandemia nos destinos turísticos. Quando a gente fala de inclusão social, é remeter, né, ao seu inverso, que é a exclusão social. E aí a gente estava lendo, né, Sheila, essa semana, um texto de Coriolano, né, Luzia Coriolano, que ela fala justamente sobre isso, como a exclusão social, ela tem se constituído um traço iniciador da sociedade brasileira, enquanto espaço dominado pelos princípios dessa economia globalizada, né? E aí, historicamente, aconteceu o quê? Evidenciaram as apropriações, a inclusão de habitantes das regiões metropolitanas, a expropriação e exclusão das populações nativas. E uma dessas questões é a mão de obra barata, né, que a gente consegue identificar isso, principalmente na nossa região, o estigma de trabalho barato e submisso ao capital. E aí, eu queria, Sheila, que você trouxesse essa reflexão de quem são e onde estão esses excluídos, e essa exclusão, ela assume de mais variadas formas. Eu queria já sinalizar que falar de inclusão social remete é gigante essa temática, né? Então, é um universo muito grande, a gente precisou delimitar. Essa delimitação, ela foi baseada justamente dentro das pesquisas da professora Sheila. Então, eu queria que você iniciasse, Sheila, falando um pouquinho sobre quem são, onde estão os excluídos, né? E como é que é essa negação dessa cidadania? Certo, Silvia, só para os que estão entrando e perguntando, né, que não estão me vendo, tá? Né, estão perguntando aí. Nós tivemos um problema aqui, né? Tentamos resolver, eu tentei chamar a Silvia me chamou, e aí tentamos fazer várias estratégias, mas ainda assim continua essa tela preta. Eu consigo ver, mas só essa parte de cima. E aí, como a gente estava já com esse encontro marcado, né? A gente está seguindo aqui um pouco. A gente não fica abrir mão, na verdade, né? Desse dia. Então, a gente vai dar continuidade. Um pouco de exclusão digital, né? Eu estou me sentindo assim. Você está sentindo na pele, né, Mas vamos lá, pessoal. Eu vou passando algumas informações e aí, até a gente descobrir, né, o que está acontecendo, a gente pode estar marcando aí depois um novo encontro. Certo. Primeiro, como a Silvia falou, falar de inclusão social é um campo grande, é um campo bem abrangente. Existe fala-se em inclusão social porque há pessoas que não estão incluídas, porque temos exclusão. Então, se precisamos falar de inclusão, poxa, né, Deise? Que pena mesmo. É triste. Se precisamos falar de inclusão, é porque temos exclusão, né? Exclusão social. E aí essa exclusão, ela é bem abrangente, né? Ela ocupa vários segmentos. Temos, por exemplo, e eu sei que o curso de turismo tem essa disciplina, inclusão social, na sua grade curricular. Então, você estuda as pessoas com necessidades especiais, né, com deficiência, as pessoas com deficiência também, elas precisam estar incluídas aí no turismo. É uma vertente muito importante também a inclusão dessas pessoas na sociedade. E nós temos também grupos sociais que são excluídos, né? Por isso falar em inclusão no turismo, porque o turismo e outros setores da sociedade, né, outros segmentos ainda não são para todos. Ainda existem algumas pessoas que estão à margem desse processo. Então, por isso falar em exclusão. Né? Vamos falar, então, hoje, vamos focar dentro desse grande universo de inclusão social no turismo, vamos focar em grupos sociais, que são esses grupos sociais vulneráveis, pessoas vulneráveis socialmente,
né, com as quais eu estudo e que eu vou trazer um pouco dessa contribuição dos meus estudos aqui para vocês. Vamos Que falar, seria então... também isso, que seria também até a partir dos conceitos que você estuda, né? Que é sobre empoderamento, libertação, emancipação, e aí essas possíveis ferramentas epistemológicas, né? Que a gente vai entender, ou melhor compreender, quem são os incluídos e quem são os excluídos, né? Desse processo que ele é tão contraditório. É um processo contraditório, Silvia, é um processo histórico. Então, acho que é muito importante a gente trazer esse tema. A professora Marília, né, que está aí, beijo, professora Marília, obrigada, que está Oi, aí assistindo Marília. a gente, que trabalha e que pesquisa muito com essas temáticas também aí na área da psicologia. Então, existem vários marcadores sociais que, historicamente, dentro do processo de colonização do Brasil, então a gente precisa fazer um pouquinho esse resgate histórico, né? O processo de colonização do Brasil foi feito em cima de algumas ideologias de opressão. Então, o processo de colonização do Brasil foi feito em cima de uma estrutura escravocrata e uma estrutura patriarcal. E essa estrutura patriarcal e escravocrata colocou à margem da sociedade alguns grupos de indivíduos. Então, o próprio processo de colonização, ele colocou alguns grupos de indivíduos à margem para que pudesse exercer, né, essa dominação própria do sistema colonial. E isso fez com que essas pessoas não fossem inseridas da mesma maneira em condições de cidadania. É disso que vamos estar falando aqui. Vamos estar falando de uma condição de cidadania e de efetivação de direitos fundamentais que não é vivida por todos. Então, vivemos em uma sociedade onde nem todos os grupos usufruem da mesma maneira dos direitos e garantias fundamentais e nem todos os grupos têm a sua cidadania reconhecida da mesma forma. E dentro deste processo que vai entrar mais na frente, a questão do turismo e da inclusão social, né? Porque esses mesmos grupos que são expropriados em direitos, né, muitas vezes também não são incluídos no processo do turismo. Então, de quem estamos falando, né? Estamos falando dentro de um grupo grande, estamos falando de mulheres excluídas pela estrutura patriarcal, então que não são incluídas da mesma forma, muitas vezes. Estamos falando de uma exclusão de raça, estamos falando de uma exclusão de etnia, estamos falando dos marcadores sociais de classe, estamos falando da população LGBTI a mais, que também não é incluída nesse processo de cidadania. Então, infelizmente, é uma discussão sobre cidadania, né? Uma vez que usufruir do turismo, viver o turismo e estar em uma região turística também faz parte de uma dimensão de cidadania, mas essa cidadania é excluída de muitas coletividades. Então, é dessas coletividades sociais que a gente vai estar falando e que a gente vai estar conversando aqui nesse encontro, né? Exatamente. Eu queria, então, Sheila, já para início, que você falasse um pouco das suas pesquisas, né? Que eu sei que você pesquisa na área, e que você falasse um pouco como é que está sendo feito esse trabalho, quais são essas coletas de dados, para a gente estar demarcando aí o nosso bate-papo. Então, Silvia, esse trabalho tem sido feito com pesquisas bibliográficas, com dados nacionais, né, com a busca agora da construção de dados regionais, né, a gente precisa conhecer a nossa região para saber. Primeiro é importante colocar que essa é uma região especial, né? Vamos começar por aí. É uma região historicamente incluída, explorada do ponto de vista da colonialidade, do sistema de colonialidade, mas ao mesmo tempo é uma região muito rica em termos de cultura e identidade. Eu acho que é esse casamento que a gente tem que tentar fazer,
né? Há uma cultura, há uma riqueza identitária muito grande no extremo sul da Bahia. Então, quando se fala de extremo sul da Bahia, você está falando de povos indígenas, povos quilombolas, ah, comunidades ribeirinhas, uma série de coletividades, né? Então, assim, é uma região riquíssima do ponto de vista identitário. Então, falar em turismo, por exemplo, no extremo sul da Bahia, e aí para os alunos de turismo que estão aí, que estão na área, que estão estudando, sabem ou já devem ter percebido essa riqueza, é algo de uma diversidade imensa, porque é uma região com uma diversidade muito grande, uma diversidade cultural e identitária. O grande problema é que, dentro dessa diversidade cultural e identitária, ainda temos muita exclusão social. Sheila, você não está aparecendo. Pois é, Silvia, né, Jean, as pessoas que estão entrando até pelo meu Instagram aí, não sabemos o que está acontecendo, pedimos até ajuda aí para as pessoas Foi um processo de exclusão. É um processo de exclusão digital, né? Eu tentei chamar, a Silvia chamou de novo, eu chamei, a Silvia me chamou, e nenhuma tentativa funcionou, gente. Assim, não sei o que, porque a internet aqui está muito boa, eu consigo ver a Silvia bem, ouvir bem, não trava, então eu não estou com problemas com sinal de internet. E aí é uma questão mesmo de configuração, eu acho, alguma coisa nesse sentido, né? Que nós fizemos um teste no perfil da Silvia. Eu acredito que seja do próprio Instagram, viu, Sheila? Porque não consegue, nem você consegue, nem eu consigo. Parece que travou alguma coisa ali no ao vivo que não vai de jeito nenhum. Exatamente. Mas tá bom aqui. Dá para ouvir nitidamente, Sheila, tá ótimo. Pois é. Então, é importante... Aí, Jean, é isso, Jean, não deu um problema técnico aqui e não está conseguindo aparecer. A minha imagem não está aparecendo só a Silvia. O Insta não vai com a sua cara, Sheila. Nossa, espero que ele comece aí. Porque... Nada disso, Andréia. Então, é preciso discutir isso a nível nacional, mas eu acho que a nível regional também a gente tem essa responsabilidade muito grande, porque essa é uma região recortada por uma diversidade identitária e cultural muito grande. E é preciso conhecer essa realidade, é preciso discutir essa realidade e é preciso entender como fazer essa inserção e esse reconhecimento dessa inclusão social dos diversos grupos que compõem, né? Então, a gente vai partir com esses conceitos para aqueles que entraram aí, com a ideia de que inclusão social é um campo extenso, mas inclusão social é a ideia de trazer para a sociedade aqueles que estão à margem, por algum motivo. Então, por vários motivos, algumas pessoas ficam à margem da sociedade e não usufruem da mesma forma de direitos e garantias fundamentais. E aí, o nosso estudo, o nosso debate, a nossa discussão hoje é entender e é tentar trazer à tona essas pessoas, né? Tentar debater e descobrir como fazer a inclusão desses grupos que, por questões históricas e por opressões, né, históricas, no nosso caso, isso vem desde a colonização, é uma herança que nós não queremos mais levar, porque é uma herança que já está nos acompanhando há muito tempo, né, e precisamos nos afastar dela, que é a exclusão social desses grupos e dessas coletividades. Exatamente. Então, Silvia, as minhas pesquisas vão nesse caminho, né? Vão tentar entender também aqui no Extremo Sul esse perfil da exclusão das mulheres negras, étnica, exclusão de raça, exclusão de categorias sociais, né? Como que isso se desenvolve aqui e, o mais importante, quais os instrumentos para superar essas opressões sociais, né? Que eu acho que
que é nisso que a gente tem que caminhar, né? Como o turismo pode fazer para mudar um pouco esse cenário? Perfeito. E assim, Sheila, a gente estava num bate-papo anterior, a gente estava falando sobre esse grupo de pessoas vulneráveis na pandemia. E a gente estava falando de uma lista, né, de vulneráveis, de olhar com mais cuidados. Quem seriam essas pessoas? Então, Silvia, nós temos a nível nacional, tá? Alguns grupos e algumas coletividades são vulneráveis sociais devido à particularidade de algumas regiões. Mas nós temos alguns grupos, como eu falei, que em razão do processo histórico e social brasileiro, eles são vulneráveis a nível, né, a um nível macro no Brasil. São pessoas que não conseguem essa efetivação de direitos. Então, quem são essas pessoas que a gente vai estar conversando aqui hoje né, de forma mais especificada? Nós temos aí ainda, né, apesar de toda a luta, de todo o desenvolvimento e de todo o ativismo social que existe no Brasil, isso é algo importante de dizer. Essas pessoas não estão à margem de direitos por inércia. Essas pessoas lutam desde sempre, né? Então, desde a escravidão, que os negros lutam contra ela, né? As mulheres lutam contra as opressões do patriarcado, os indígenas lutam arduamente para garantir suas terras, sua cultura, sua herança. Então, há uma luta social, tá? Mas como há um sistema muito estrutural, né? É o que o Silvio Almeida chama de racismo estrutural, há um sistema excludente que faz parte das estruturas e das instituições. Por isso é importante discutir inclusão social no turismo, né? Porque o turismo, ele pode estar inserido nessa estrutura. E aí, como você tem toda uma estrutura excludente, nós precisamos conhecer que estruturas são essas para conseguir subverter esse racismo estrutural que existe no Brasil. Então, são mulheres, são ciganos, né? Nós temos uma população cigana em Eunápolis, eu fiquei surpresa quando eu soube disso, Verdade. grande, né? Então, quem são Muito. essas pessoas? Qual a cultura dessas pessoas? Qual a história dessas pessoas? Qual a trajetória dessas pessoas? Como o turismo vê essas pessoas? É disso que a gente vai estar, é isso que a gente vai estar discutindo aqui, junto com vocês, né? Alunos de turismo, convidados. Então, vamos tentar aí fazer essa conversa para a gente tentar chegar em caminhos, né? Eu acho que é isso que a gente está tentando no Brasil, caminhos para, embora seja difícil, para alterar essa situação de exclusão social. A gente poderia até começar pensando assim: moradores de destinos turísticos, eles são protagonistas sociais ou meros espectadores da atividade turística, né? Isso é para se pensar. Será que eles têm esse protagonismo? Eles são conhecedores da sua localidade? Eles têm o acesso ou apenas espectadores observando o turismo na sua cidade? Então, Silvia, isso aí está inserida nessa discussão, né? Nessa discussão do turismo e da inclusão social. Então, a gente tem uma série de pessoas que estão à margem da sociedade no que se refere a direitos e garantias fundamentais. São pessoas que não usufruem a cidadania plena, é o que nós dizemos, né? Uma cidadania semiplena. E Sim. Aí, dentro desse processo, como entender, né, a relação do turismo com essas pessoas? Né? Então, como essas pessoas são vistas pelo turismo e vivenciam esse turismo? É disso que a gente vai falar quando falar da questão de inclusão social. Essas pessoas, elas estão no turismo como sujeitos, como objetos, elas estão junto, elas estão com, né? Ou elas estão servindo a. Então, é importante estar debatendo esse tema, e aí você falou na questão da posição como sujeito ativo.
E aí Cortou, não você tô... me falou, certo, e aí você me falou dessa questão do... É que eu tô aqui com outro celular, gente, pensando já em trocar. Eu fiz isso outra vez e deu certo, eu troquei de aparelho. Então, Silvia, eu vou, eu vou rapidamente, eu vou rapidamente deixar você sozinha 5 minutinhos e eu vou abrir ele em um outro celular aqui, tá? Então, Ok, e eu já entro, porque isso deu certo da outra vez. Que já vamos aconteceu lá. isso. Eu vou sair, traz só mais um pouquinho de alguma Nós experiência não aqui da desistimos, região. nós somos brasileiras, nós não desistimos. Pronto, Resistência. e eu já volto aí com vocês, gente. Silvia, segura aí um pouquinho a tela. Beijo. Tá, um beijo. Coisas do Instagram. Eita maravilha. Tá vendo, Ju? Olha, olha que eu tô padecendo aqui. É, Daisy. Sofrimento. Para quem não gosta de aparecer, tá, ó, supimpa. Obrigada, Jean. Realmente acontece. Chegou o telefone de tocar aqui. Se emocionou. Oi, gente. Funcionou, tá vendo? Tem alguma coisa naquele aparelho que eu preciso. Oi, gente. Agora sim, né? Agora a Ó, gente conversa, mandando me consegue. contar poesia. É mole? Jéssica, eu não sou poeta. Pois é, gente, então, que bom, né? Que bom que agora a gente está conseguindo. Silvia estava já, né, tentando aí, mas estava muito protagonismo, né, Silvia, para você aí. Então, que bom. Ser excluída não é bom, né, gente? Ser excluída digital, eu estava realmente prestes Já a fazer pensou? uma mobilização social, aí, um ativismo contra. Então, vamos voltar aí, gente. A gente estava conversando e falando sobre a questão da exclusão e da inclusão social, e já estava falando da questão do turismo, né? Então, falar de inclusão social é justamente nos perguntar qual o papel que esse sujeito está tendo dentro do processo turístico. E se é mesmo o sujeito, né? Então, a gente conversou bastante, eu e Silvia, sobre isso. Então, a Silvia, como uma boa professora, cientista do turismo e professora de metodologia científica, a Silvia ficou bem preocupada pela falta de dados, tá? Então, nós não temos ainda uma pesquisa científica ainda, e aí espero que em breve a gente possa ter, para ter esse Pois quadro é. de inclusão social bem claro aqui, até porque para a gente agir, a gente precisa conhecer, né? Aproveita, né, Sheila? Tem muitos alunos aí do oitavo semestre pensando de como é que seria um TCC. Olha aí uma sugestão, né? Essa coleta desses dados. É verdade, Silvia. Investigar, né? Saber. E aí a Silvia provocou vocês, tá? De um tema aí de TCC. E o que eu puder tá ajudando. Vai ser Obrigada, E aí, Silvia provocou vocês, tá? É o outro aqui, gente. E aí é importante construir esses dados, tá? Mas mesmo que não exista ainda essa pesquisa científica muito grande, o que eu conversei com a Silvia, existe uma pesquisa sobre índices de desigualdade social. E você pode fazer um link muito grande. Porque onde há disparidade e desigualdade social, há exclusão.
Então, você tem sim esse link. Então, se a gente tem uma desigualdade, uma disparidade, né? Nessa região, a gente já sabe que há essa exclusão social. Mas não é só a questão econômica, tá? É importante dizer isso. Nós temos também a questão cultural. Então, eu vou trabalhar muito com vocês essa questão cultural. Porque quando eu falo de indígenas, quando eu falo de quilombolas, quando eu falo de população LGBTIA+, quando eu falo em todas essas coletividades, eu estou falando também da questão econômica, mas eu estou falando também Questão social. da questão identitária, né? São identidades, são culturas que existem aí. Será que o turismo respeita a identidade do lugar? Será que o turismo respeita a cultura daquele lugar? Então, quando o turismo vem se inserir em uma região, a primeira coisa que tem que se fazer é conhecer que região é essa, que povo é esse, que cultura é essa, que coletividades são essas. E eu preciso inserir o turismo respeitando essa identidade, esse processo identitário. E esse processo identitário é importante a gente trazer isso, e isso é um ponto das minhas pesquisas, né? A política de identidade que começou a crescer no Brasil a partir da década de 70, ela existe há muito tempo, mas a partir da década de 70, em um contexto mundial, né? Esses grupos sociais, essas coletividades, negros, indígenas, LGBTIA+, e outros, eles passam a reivindicar um lugar. E que lugar é esse? Que foi a pergunta que a Silvia fez. Ele reivindica um lugar de protagonismo. Então, o lugar e a posição de objeto a gente já ocupa desde a colonização. O que se discute agora é a luta por identidade e reconhecimento. Reconhecimento da cidadania, reconhecimento do lugar que se ocupa na cultura, na história, né? Então, quando você faz uma construção do turismo, e aí essa provocação da Silvia para os alunos de turismo, para tentar entender, né, quem são as pessoas que compõem essa região do extremo sul da Bahia e todo o Brasil, né, se a pessoa viver em uma outra localidade, e como que o turismo vai se construir respeitando essas identidades. Então é importante dizer identidade a território, exatamente, identidade e território, exatamente, é isso mesmo. É importante dizer que não é só colocar dentro. Eu coloco dentro, mas em que posição eu estou colocando? Em que posição esse indivíduo está ocupando? Ele está sendo respeitado em sua identidade? E aí falar de turismo, que é algo que lida muito com alienígena, né? Porque quando se trabalha o turismo, você está estudando o que são pessoas que vêm de outros lugares para este território. E aí a relação que essas pessoas que vêm através do turismo para este território, a relação que essas pessoas vão ter com as pessoas aqui deste território, depende da forma como o turismo vai ser constituído. Então, é uma responsabilidade. É uma É uma palavra-chave aí, né? A questão de planejamento do turismo responsável, né? É um turismo que se preocupe com a questão identitária. E aí, quando você fala desses povos, de pessoas, é um lugar de fala, na verdade, né? De requerer um lugar de fala, né? E que a gente não vê isso. Como a gente está falando até mesmo de um público específico. O Daisy colocou aqui, ó, precisamos debater mais sobre a inclusão no turismo. Infelizmente, ainda é um tema pouco abordado na hora do planejamento turístico dos destinos. De fato, né, não se pensa a preocupação da inclusão, né, da comunidade. A comunidade ela não é perguntada, ela não é inserida nesse processo. Geralmente é de fora para dentro e não de dentro para fora. Exatamente, Silvia. E isso que a Deise colocou aí também. É importante falar, né, como eu aqui falo como alguém de fora do turismo, é importante falar que essa urgência de se debater inclusão social é algo que é necessário, é algo que é preciso, porque é um retrato que o Brasil vem alcançando hoje que não tem volta.
Hoje no Brasil, esses grupos e essas coletividades historicamente excluídas, elas hoje reivindicam esse lugar. Elas reivindicam que o seu lugar de fala seja respeitado. E se o turismo não compreender essa mudança que o Brasil vem passando, né? E ele não se inserir nesse novo modelo de um Brasil que não mais se satisfaz com uma constituição, ou constituição mesmo, né? De se constituir de forma totalmente eurocêntrica, mas um Brasil que busca fazer o que nós chamamos, né? O direito, as pessoas da área indígena chamam isso, e os pataxós vêm fazendo isso brilhantemente, chamam isso de viagem da volta. Viagem da volta é esse resgate que os negros estão fazendo da sua cultura africana, né? Que foi afastada, que foi expropriada, que foi proibida. Então, nós vivemos um longo tempo de um epistemicídio cultural no Brasil. E depois de tanto tempo de epistemicídio, né, de culturas, de línguas, de história, de trajetórias, que foram de forma violenta afastadas desses povos, esses povos estão fazendo a viagem da volta. Né? Os negros estão atravessando o Atlântico de volta para a África. De volta, que eu digo, é de volta à cultura, de volta à religiosidade, de volta a tradições. Os indígenas estão fazendo a mesma coisa. Então, é preciso que o turismo compreenda essa luta por reconhecimento, essa luta por identidade que hoje move o povo brasileiro e que hoje faz parte de todas as áreas, né? Ontem eu estava assistindo uma live bem interessante falando sobre as obras da Lélia Gonzalez, e aí foi feita uma pergunta para o professor Alex Hatches, e ele respondeu de uma forma que eu achei brilhante, né? Perguntaram, mas por que agora a Lélia Gonzalez voltou a ter esse protagonismo? Por causa dessa necessidade de um novo eixo civilizatório. É exatamente isso. Nós estamos buscando um novo eixo civilizatório, porque o eixo eurocêntrico não satisfaz mais, né? Não nos traz a coesão social que é preciso ter na sociedade brasileira. Então, essa viagem da volta, essa busca de um novo eixo civilizatório, esse respeito às identidades, às culturas, às religiões, o turismo precisa debater isso. O turismo precisa se inserir nessas demandas. O turismo precisa compreender que aquele modelo, né, um modelo que até então vem sendo praticado não só pelo turismo, tá? É o que o Silvio de Almeida fala no racismo estrutural. Permeia todas as estruturas brasileiras. Está na educação, está na imprensa, está na televisão. E está no turismo, porque o turismo faz parte da estrutura. Então... Um estigma, né, que a gente carrega. Sim, é um sim, estigma sim. que a gente carrega. Sim, na história, né? Mas tá havendo todo um movimento agora, tá havendo toda uma construção agora para mudar essas estruturas, e aí é importante, e foi o que colocaram aí também, é importante que o turismo venha fazer parte, né? Que o turismo venha se inserir nesse processo de reconhecimento de identidades, de cultura, nesse processo de luta por reconhecimento. E a gente daqui a pouco vai falar um pouquinho de como isso pode ser feito, né? E de quais os aspectos legais. Os processos legais que podem advir de um regime de exclusão. Mas é importante que o turismo se aproprie desta discussão que está permeando toda a sociedade brasileira. Então, nesse momento em que, principalmente os grupos excluídos, né? Aqueles que estão excluídos, é que estão lutando para conseguir um lugar que lhes foi negado e para conseguir direitos que lhes foram negados. E é importante falar, Silvia, nessa questão do direito, que o turismo, enquanto lazer, enquanto forma de lazer, enquanto um meio de diversão, ele é um direito fundamental, né? Às vezes a gente esquece disso. Quando a gente fala em direito fundamental, a gente lembra muito da saúde, da educação. São direitos, são os macros, né? É o mínimo existencial ético que a gente chama, porque são direitos imprescindíveis. Mas a gente tem também outros,
né? E aí eu costumo brincar e falar, né, para os meus alunos a música do Titãs, né? A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. E é aí que entra o turismo, porque as pessoas também têm esse direito fundamental. E é nessa hora que esses grupos LGBTIs, negros, né, pessoas o recorte de classe também, econômico, né? As pessoas de classe social mais baixa, essas pessoas, elas em uma dimensão de cidadania, elas também precisam ter seus direitos reconhecidos. Então, elas também precisam usufruir. Então, são duas linhas aí, viu, Silvia, que a gente pode estar conversando e que você também vai estar aí participando desse debate. Uma, essas populações, essas pessoas dentro, fazendo turismo, trabalhando nas empresas de turismo e também usufruindo do turismo. Porque, veja, eu estou numa região que é riquíssima, que tem um patrimônio, né, cultural e natural belíssimo. Mas quem vai usufruir desse patrimônio? Só as pessoas que vêm de fora? Ou será que eu também vou construir em alguma dimensão um turismo para outras, né? Para as pessoas também que estão aqui? Essa é uma discussão também, e são projetos que podem ser construídos dentro da área de turismo. Essa ideia de um turismo que possa trazer, claro, pessoas de fora, mas que também, eu acho que você até conversou comigo, né, sobre uma cidade que durante a pandemia agora... Foi uma reportagem que eu estava assistindo, estava falando sobre os destinos que têm buscado soluções para uma indústria mais sustentável, e aí está falando sobre o overturismo, e falando que Machu Picchu, Barcelona, Paris, Veneza, de que a população ela não tinha o olhar como elas estão tendo agora no período de pós-pandemia, não no período de pandemia, pós, já tô no pós, tá? No período de pandemia. Amém. Então, assim, elas tiveram a oportunidade de conhecer a sua cidade, né? De experienciar um momento que antes elas não tinham, porque eram superlotações, né? De turistas de tudo quanto era parte. Eles não tinham turistas de massa. E eles não tinham essa oportunidade de estar ali. E aí, com a pandemia, os moradores locais, né? E com a pandemia, isso de certa forma, favoreceu para que eles tivessem um conhecimento, né, da história do seu lugar, pudesse ter a oportunidade de fazer as visitações, lógico, muito mais controlado do que quando se está tudo normal, né? Mas, assim, essa experiência que eles tiveram de falar um novo olhar para a cidade, né? E aí eu fico imaginando Porto Seguro. Quando eu estava assistindo essa reportagem, realmente Porto Seguro, né? Como seria Porto Seguro se de fato tivesse todo mundo não tem turismo e aí de repente a comunidade local ela tivesse essa oportunidade de experienciar um turismo local, né? Como é que seria? Como seria a história? Turismo cultural, de fato. Porque a gente vive muito no sol e praia, né? Então, assim, tem tantas outras oportunidades, tantas outras segmentações que poderiam ser experienciadas. E isso tudo é feito a partir do mapeamento, né? Então você tem que fazer um mapeamento. Que região é essa que eu estou, né? Que pessoas são essas que compõem esse território? Fazer um mapeamento para poder entender as diversidades que compõem aquele local e tentar encontrar medidas, né? Para incluir essas pessoas que não estão tendo acessos a direitos que são direitos de todos, porque são direitos da cidadania. E aí essas pessoas não podem estar sendo excluídas aí dessas ideias, dessas propostas, né? Então acho que tem bastante coisa para pensar. Inclusão social é bem desafiador para o turismo. Eu estava conversando isso com Silvia, né? Eu acho que talvez seja uma das áreas onde é mais desafiador falar em inclusão social. Muito restrito, né? A gente tem, principalmente nós, do turismo, temos um olhar, às vezes, muito restrito quando a gente fala de inclusão social, nos remete muito ao público, né? A gente fala do portadores de deficiência, a gente fala de uma inclusão muito restrita, e ele é abrangente, né? Sim, a gente tem que ter esse olhar que é algo a mais do que isso, não é uma coisa, não é uma única coisa, né?
Então, as mulheres, como elas estão sendo inseridas, são as mesmas condições de trabalho, é, os povos indígenas. Há também a questão do racismo, né, que a gente fala do racismo velado, que hoje eu não sei mais nem se isso é velado de fato, né, que às vezes está tão na cara, né? Então, também essas questões, então a inclusão como um todo, não um ponto específico de inclusão. Silvia, nós tivemos aí até agradecer, né? Entrou aí a Mandata Transcoletiva, o pessoal da Mandata Transcoletiva, que é um projeto super bacana aí de Porto Seguro, do pessoal, que está constituindo uma mandata com pessoas trans, né? E com pessoas LGBTIA+, um trabalho super bacana. A Van falou aí que estava sem áudio, que não conseguia ouvir, né? Aí saber se é só ela ou se as pessoas estão conseguindo ouvir. Fala aí pra gente se estão conseguindo ouvir bem. Porque pode Nossa, ser um problema com ela, né? No celular. eu acho que é o celular dela. Porque não, né? É o seu celular, né? Não é seu celular, não, então deve ser o celular dela. O áudio aqui em Salvador está ótimo. Nossa, então se em Salvador está ótimo, vamos lá. Tá ótimo. Então, assim, até aqui tá ótimo também. Então é isso. O Mandata, por exemplo, é um exemplo disso, né? E o projeto que eles estão trazendo em Porto Seguro justamente é essa inclusão da população LGBTIA+, inclusão cultural, inclusão social. É um projeto, é um grito, é aquilo que eu falei, é o lugar de fala dessas pessoas, são essas pessoas reivindicando uma Seu direito. cidadania historicamente negada, né? E é disso que a gente está falando, né? Então, o turismo ele não pode ser mais uma peça nessa estrutura de exclusão. Então, é preciso debater dentro do turismo direitos humanos, é preciso debater dentro do turismo inclusão social, é preciso debater dentro do turismo as opressões que recortam o Brasil, para que a gente possa entender como é que isso acontece e buscar formas de superar essas exclusões e essas opressões. Jéssica colocou aí, ó, precisamos ocupar um lugar de fazedores de políticas públicas para o turismo. E a UNEB Campus 18 tem um importante papel na formação dos pensadores, pesquisadores e profissionais. Verdade, Jéssica. A gente pode pegar até a fala de Jéssica e falar um pouquinho sobre a questão mesmo da própria universidade estar inserida, não só a UNEB, como a própria UFSB, e o papel, né, das instituições nesse processo mesmo de se fazer um turismo inclusivo, né? Silvia, existem dois vieses importantes aí no papel da instituição. Concordo com a Jéssica, ou concordo com a Jéssica e com a Deise, acho que as duas falaram alguma coisa nesse sentido aí. A universidade tem um papel muito importante. Tem um papel importante, porque ela está formando as pessoas, né? São as pessoas que passam pela universidade que vão estar ali ocupando esses espaços, né, do turismo, e por isso que a gente precisa estar debatendo esse tema em todos os cursos, em todos os momentos, né? E ela tem esse papel também de garantir esse respeito à diversidade, de falar sobre essas temáticas, de questionar e de problematizar por que essa importância do Brasil, neste momento, está buscando um novo eixo civilizatório, né? Está discutindo esse papel eurocêntrico, esse papel de você dar protagonismo ao que vem de fora e não dar protagonismo ao que é daqui, né? Isso é uma herança colonial que nós temos e a gente precisa subverter isso. Então, ainda que o turismo esteja de braços abertos, e essa é o grande, né, a grande função do turismo, para quem vem, né, o turismo tem que abraçar essas pessoas em toda a sua diversidade, mas tem que construir isso também respeitando o território, respeitando as identidades e as culturas do lugar. E a universidade,
ela tem esse papel de construção crítica. Então, a gente tem um curso de turismo aqui na UNEB, e isso é valoroso demais para a nossa região. Isso é o. Eu costumo brincar brincar não, é sério, né? Eu costumo falar muito sério que o viola de bolso é um patrimônio cultural do extremo sul da Bahia e reconheço a importância cultural do viola de bolso. E esse curso de turismo da UNEB também é a importância de você formar aqui as pessoas do turismo da região, isso em um processo de fortalecimento de identidade, isso é muito forte, isso é muito importante, né? Isso tem um impacto de inclusão social. O curso de turismo da UNEB é um projeto de inclusão social, até porque a UNEB ela tem política de cotas, tem política para trans, ela tem esse papel extremamente social, né? Tem uma pesquisa dentro da UNEB de Eunápolis, com o professor André Eloy, e ele estuda o perfil popular da UNEB. Então, a UNEB ela é diferente de outras universidades. Historicamente, no Brasil, universidade pública é para pessoas da classe alta. E as pessoas de classe baixa não conseguem ter acesso, porque na hora da luta do vestibular, a meritocracia não deixa essas pessoas ocuparem. Então, elas começaram a ocupar com a política de cotas. Mas a UNEB ela é majoritariamente popular, da comunidade. Então, isso é muito precioso, isso tem um valor muito grande, possibilitar que essas pessoas sejam as construtoras do turismo da região, isso é um valor imensurável. Eu acho que a inclusão social dessa região começa por aí. Começa por botar o protagonismo nos alunos que constroem o turismo na UNEB. E aí entra também, junto com isso, a UFSB, que tem um papel importante, né, que está com seus cursos, sua pós-graduação, mestrado, doutorado, pesquisando também o que vem acontecendo na nossa região, e tanto a UNEB quanto a UFSB vem buscando esse protagonismo regional, vem buscando conhecer quem são essas pessoas daqui e, brilhantemente, como a gente vem conversando, ouvir essas pessoas. Então, essa mudança de eixo civilizatório que o Brasil vem realizando. E aí eu acho que quando eu troquei de celular lá, né, um pouquinho antes, eu estava falando sobre o Alex Hatz. E ele falou ontem em uma live sobre a leitura da Lélia, ele falou: isso é um fluxo que não tem volta, é um fluxo que chegou, é um caminho que nós chegamos que não tem volta, né? Esse modelo excludente não se sustenta mais na sociedade brasileira e a gente está aí nessa luta, né, pela construção de um novo modelo. E eu acho que é aí que o turismo entra, buscando entender, buscando compreender, buscando construir. Olha que coisa linda, né? Esse turismo decolonial e esse turismo a partir de um novo eixo civilizatório. Que eixo civilizatório é esse de inclusão? É o eixo civilizatório que dá o protagonismo, que garante o lugar de fala, que respeita a identidade, a cultura, a religião de todas as pessoas que estão inseridas neste território. E isso é muito rico, isso é muito importante, né? E esse é o papel que as universidades da região vêm construindo brilhantemente, né? Vem seguindo essa linha e que nós precisamos, cada curso, né? Cada área compreender que é necessário, né? Eu costumo falar que é urgente, é algo urgente, é algo que precisa acontecer. Essa alteração, essa insurgência, nós precisamos ser insurgentes. E aí o turismo também precisa ser insurgente para transformar isso, para fazer essa transformação social, né? Só assim que a gente consegue mexer com essas estruturas de exclusão que tem no Brasil e trazer essas pessoas. O IFBA, Campos de Eunápolis, muito bem, Jéssica, muito bem lembrado. O IFBA também constrói um trabalho belíssimo. O IFBA, ele tem feito pesquisas de campo, pesquisas aqui no território também, tanto de Eunápolis quanto Porto Seguro. Então, o IFBA também tem um papel bem relevante nisso aí, nesse processo, sim. Tem mais uma coisa aí, Silvia.
Deixa eu ver aqui. Sou presidente do Sindicato de Guias do Extremo Sul da Bahia. Sou guia de turismo e sou... pré-candidato. E tem um projeto para a inclusão da população de Porto Seguro. Daniel. Oi, Daniel. Seja bem-vindo. Bom, E é isso Sheila, vamos mesmo, lá. é isso Eu mesmo. queria que você falasse um pouquinho também, Sheila, sobre os aspectos legais e jurídicos da não inclusão. E o desconhecimento, né, sobre esse processo que ocorre. A gente estava discutindo ontem sobre isso, né? A gente estava mais um bate-papo. Você sinalizando de alguns grupos que você tem acompanhado e o desconhecimento, como isso pode ocasionar na questão legal mesmo, jurídica. Silvia, você só vê para mim, eu não sei se está conseguindo acompanhar o tempo, como é que a gente está de tempo? Só para Eu não eu. consigo acompanhar aqui. Não está Porque a gente aparecendo. entrou, né? Saiu, entrou, né? Mas fica aí Eu de também. volta. Tá tão gostoso o bate-papo que a É gente volta. verdade, é verdade, é verdade. Conclui numa outra, é verdade. Isso mesmo. Então, Silvia, esse lado também é importante estar falando isso, né? E aí são vários vieses também, tá? Tem a questão ética e social, né? E a gente conversou sobre isso. Isso é muito importante para o turismo também. Eu estava comentando até com a Silvia que eu estava assistindo no YouTube uma família que entrou em um restaurante e foi preterido no atendimento, uma família negra, e foi preterida no atendimento, e logo em seguida entrou uma família branca e aquilo que havia sido negado pela família negra foi oferecido para a família branca. E aí essa família imediatamente abriu o celular e ali ao vivo começou a filmar e mostrar o que estava acontecendo. Ó, meu nome é tal, eu estou aqui no lugar tal, no restaurante tal, o que está acontecendo é isso. E fez essa denúncia, né? Então é isso que eu falei, esse fluxo, esse caminho que não tem volta, assim. Nós reivindicamos hoje esse respeito à cidadania e as pessoas estão começando a reivindicar isso cada vez mais. Então é preciso conhecer isso e saber que as pessoas estão reivindicando, né? As pessoas estão reivindicando esse lugar. E para reivindicar isso, é muito importante conhecer os aspectos jurídicos em relação a isso. E aí eu estava até comentando com a Silvia, e aí é interessante que a gente tem pessoas aqui de vários grupos, né? Fiquei feliz de ver que o pessoal da Mandata Transcoletiva está aí também. Espero que o áudio tenha melhorado, né? Para poder acompanhar aí a nossa live, porque também a população LGBTIA+, é vítima também do racismo, né? E aí eu vou falar só rapidamente um pouquinho para vocês sobre o racismo, que é uma das principais implicações penais e jurídicas da questão da exclusão social. E é importante que as pessoas da área, né, saibam disso. Algumas condutas, elas podem até estar configurando crime ou pode estar configurando um dano civil, tá? Então, essa exclusão, ela é uma prática de violência sempre e pode estar configurando tipos penais aí previstos na lei, principalmente a questão do racismo, que é uma lei que trabalha exatamente com a discriminação. Então, se você tem uma discriminação ou um preconceito de raça, cor, etnia, religião, 20 procedência nacional. segundos. Então, vamos fechar e abrir de novo? Vamos. Vamos. Gente, volta de novo, tá ok?